Pronto. Pronto, registrou. Registrando. Boa noite, então, pessoal. Bem-vindos todos que já nos acompanham aqui. Hoje, quinta-feira, 13 de setembro, uma semana agitadíssima aqui em Brasília e no resto todo. Mas para quem acompanha essa temática política, como a grande maioria das pessoas que estão por aqui nos acompanhando, já é uma semana assim que está todo mundo esperando a sexta-feira. E hoje nós temos um grande evento aqui, um ótimo debate, que vai ser com certeza muito rico. E nós vamos falar sobre processo decisório no Poder Executivo. Esse tema foi escolhido em uma pesquisa de preferência mesmo, nos grupos de WhatsApp do Dicas. Então, eu já começo falando um pouco do grupo. O Dicas foi criado há mais ou menos 3 meses. É um grupo que reúne mulheres que trabalham com relações governamentais, aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina. É um grupo que foi crescendo organicamente. Hoje já são 3 dicas, né? O Dicas 1, Dicas 2 e Dicas 3. São mais de 500 mulheres integrantes. E se tem alguém aqui que ainda não conhece, então vou explicar rapidamente assim, o que é. Nós discutimos dentro desses grupos diversas questões do dia a dia, do fazer político, e também nos encontramos para debater outros temas que são de importância para todas as mulheres e que fazem parte da nossa rotina. Então, o grupo acaba sendo uma maneira de resolver questões, de trocar informação e de ter acesso a um círculo diferente, né? Um círculo de contato mesmo, de compreensão, de acolhida. E agora há pouco nós falávamos um pouco sobre isso, como é poderoso, né, estarmos reunidas, nós mulheres aqui 5 e mais tantas que estão assistindo, e com um público que também deve ser masculino, mas o quanto é positivo as mulheres encontrarem um espaço para debaterem temas que não são aqueles temas específicos reservados para as mulheres, que infelizmente isso ainda é uma realidade, né? As mulheres, elas ficam restritas a um tipo de tema que é ligado ao cuidado, e então todos os espaços do Dicas, eles objetivam ampliar os espaços, os palcos de debate para as mulheres. E isso é muito importante, tem sido muito positivo, é uma experiência muito rica, que já está fazendo história. Então, eu desde já agradeço as participantes, a Natália Reis, a Milena Oliveira, a Leilane Nunes. Nós vamos passar agora, eu, Francine Mora, então, fiz essas boas-vindas, recebi as convidadas e recebi também os participantes, que já são 33 agora, então agradeço. Começamos pontualmente às 8, porque realmente é importante que a gente faça essa valorização aí de quem está acompanhando. E eu convido a todos para participarem desse debate. Se vocês quiserem enviar perguntas, pode mandar pelo bate-papo. E tenho certeza que ao final as meninas vão fazer questão de responder. Então, esse debate hoje vai falar sobre processo decisório no Poder Executivo. Essas convidadas são qualificadíssimas para fazer esse debate. E a Fabi Gadelha, que é diretora de inteligência governamental da consultoria Blue Solution, vai fazer a mediação dessa discussão hoje. Então, obrigada, gente, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Fabi, passo a bola para você. Obrigada, Fran. Bom, é uma honra estar aqui. Esse webinar ele é comandado pela Cibele, mas hoje ela não pôde estar e ela passou a bola para mim. E a vida é assim, quando uma não pode, a outra segura e todo mundo joga. Bom, é uma honra estrear aqui como mediadora. E nós vamos falar, como a Fran disse, de processo decisório no Poder Executivo. Porque nem tudo é resolvido no Legislativo. E muitas coisas precisam da complementação do Executivo para que elas possam realmente executar as políticas públicas e que os nossos direitos realmente sejam garantidos. Bom, hoje nós falaremos dos caminhos da tomada de decisão dentro do Executivo, como influenciar, quais as percepções de quem trabalha dentro das instâncias formuladoras e decisórias, e como participar ativamente dessas políticas para realmente poder alcançar as mudanças que a gente almeja.
Vem com a gente, participa desse nosso debate, que junto nós vamos discutir esse e muitos outros pontos. As nossas painelistas, Leline Leme, ela é mestre em Ciências Sociais e bacharel em Ciência Política, ambos pela Universidade de Brasília. Ela é integrante da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ela tem experiência com relações governamentais, gestão pública, processo legislativo e cooperação internacional. Atualmente atua como chefe de gabinete da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Milena Oliveira, mestranda e especialista em Ciência Política pela UNB, graduada em Relações Internacionais. Hoje ela é Relações Governamentais da CCA Advogados Associados e ela já trabalhou em consultorias na Arco Advice, Vector Relações Governamentais, foi Relações Governamentais da COSAN e coordenadora de assuntos legislativos da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho. Natália Reis, formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, graduanda em Direito e pós-graduanda em Direito e Relações Governamentais pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e atualmente ela exerce o cargo de Coordenadora Geral de Assuntos Federativos e Administrativos da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Ministério da Justiça. Muito obrigada, bem-vinda a todos. Fico muito agradecida e honrada de compartilhar esse espaço com vocês. E é muito interessante ver que o perfil de cada uma, a história, a trajetória, a idade também, né? Cada uma aí num momento de vida interessante, rico, e todas nós juntas podendo contribuir com esse debate. Bom, a nossa metodologia de trabalho. Cada oradora terá 10 minutos para sua fala, onde ela vai contextualizar um pouco da sua experiência, né, e dos pontos que são relevantes dentro do tema. E após nós faremos a interação com as participantes. Tudo bem? Podemos começar? Bom, a nossa primeira convidada vai ser a Leline. Leline, conta pra gente, me fala sobre a atuação do ciclo de políticas públicas e o papel da burocracia e dos servidores públicos. As dores de quem trabalha nas diferentes etapas dos ciclos administrativos. Sim. Obrigada, Fabi. Primeiro eu queria agradecer a todas pelo convite. É uma honra estar aqui hoje à noite, é uma honra ser membro do Dicas, que é uma iniciativa que uniu tantas mulheres e que tem tanto caldo, né? Nós somos um caldeirão de ideias e a troca de conhecimento, de informação no grupo realmente é uma coisa que é impressionante, assim, a variedade de assuntos. E ver como mulheres reunidas fazem coisas maravilhosas, né? E eu sou muito feliz de integrar o grupo e muito honrada pelo convite da noite de hoje. Queria já agradecer você e a Francine por essa introdução e as minhas colegas, Milena e Natália. Então, falando um pouco da minha experiência, né? Eu sou servidora pública, eu trabalhei um pouco no Legislativo e desde 2012 eu sou membro da carreira de especialista em Política Pública e Gestão Governamental. E eu achei muito interessante a gente tratar desse tema de processo decisório no Executivo, porque muito primeiro do estudo acadêmico se volta para o Legislativo e muito do trabalho inicial da profissão de relações governamentais começou muito com o foco no Legislativo. E eu sinto que isso está mudando, porque as coisas estão mudando e o locus de decisão é muito grande. E no Executivo ele é muito mais difuso. Então, eu achei a escolha desse tema fantástica. E o foco do webinar, então, é o processo decisório, né, no Executivo. E o que é esse processo decisório? As políticas públicas, elas são justamente a materialização de várias decisões do governo. Só que são decisões que o governo se propõe a fazer ou a não fazer algumas coisas, mas essas decisões, elas não são monolíticas. Então, são decisões que passam por diversas fases e são tomadas por uma multiplicidade de atores. Quando a gente fala de política pública,
essas decisões, a gente pode dividir assim, a respeito do tempo da política pública. Então, você tem aquela fase da formação da agenda, que aí você tem o que entra e o que não entra na agenda e o como entra na agenda. Você tem depois a decisão do desenho da política. Como que essa política vai ser desenhada, em que bases que ela vai ser construída. Depois você tem uma outra decisão, um conjunto de decisões, que é como essa política vai ser implementada. E a implementação de políticas públicas, ela tende a ser uma das fases mais sensíveis do ciclo das políticas públicas. Depois você tem como essa política vai ser monitorada e depois como ela vai ser avaliada. Então, veja, quando a gente fala nas decisões do executivo, a gente está falando de políticas públicas. E nessas diversas fases, então, a gente tem um contínuo de decisões que não é linear. Muitas vezes você tem já como que a política pública vai ser desenhada, mas você não consegue direito qualificar quando que ela vai entrar na agenda. Então, são múltiplas fases que a gente desenha para organizar, só que, na verdade, o mundo é muito mais complexo que isso. E depois você tem a multiplicidade de atores dentro de cada uma dessas fases das políticas públicas. Então, veja, esses atores, se a gente for colocar de uma forma bem grosseira, assim, bem rápida, a gente tem a sociedade, e aí a gente está falando de grupos de interesses, de empresas, de instituições, de ONGs, de movimentos sociais, e também agora um ator novo muito importante no nosso cenário, que são as mídias sociais, né? Então, a gente pode colocar a sociedade dessa forma muito ampla como um conjunto de atores. O outro conjunto de atores são os políticos eleitos e os políticos com papel administrativo, no sentido de o ministro indicado, que pode ou não ser uma pessoa eleita, o secretário executivo, o secretário de uma pasta, um diretor, um coordenador geral. Essas pessoas, elas vêm legitimadas por uma escolha política oriunda das urnas, da construção política local, mas elas são, então, eu agrupo ela nos políticos. E, por fim, você tem os burocratas. E aí é onde eu vou especificar um pouco mais a minha fala. Os burocratas, eles são, então, esse corpo técnico, que eles vêm de diversas carreiras, que ele vem de diversas formações iniciais e de diversas inserções dentro do ministério. Então, por exemplo, dentro de um ministério, você tem uma gama enorme de pessoas com múltiplas ligações no sentido funcional, tá? Então, pessoas que são oriundas de um concurso, outras são do Carreirão, outras são cedidas de tal lugar, outras são do estado, outras são do município. Então, o corpo funcional de um ministério, ele é muito difuso. E aqui, quando a gente fala, então, sobre a burocracia, né, que é o tema que eu vou focar um pouco agora, assim, o que é a burocracia? Qual que é o objetivo dela? O objetivo é ajudar a construir e a materializar as políticas públicas. E esse corpo de pessoas, ela tem por objetivo materializar as políticas públicas atendendo aos parâmetros colocados no nosso cenário. E quais são esses parâmetros? Tem todo o normativo legal, tem todas as restrições orçamentárias, tem todas as questões estruturais, e aí eu estou falando bem das caixinhas de competência. Dentro de um ministério, às vezes, cada secretaria é responsável por uma coisa e você não consegue atravessar o corredor para conversar com a outra pessoa. Ou acontece muito, a cada 4 anos, você reformula um pouco a estrutura dos ministérios, e aí tal competência foi para o ministério do lado. Só que tudo antes tinha sido construído em determinado ministério. Então, essas complexidades e essas limitações que são colocadas pelo nosso cenário são aspectos que a burocracia, que são esses servidores, que tendem a olhar com mais cuidado para esses itens. Porque, veja, o político tem uma decisão legítima que vamos trabalhar com essa agenda. Aí alguém tem que falar assim, não, mas então não dá, porque é legal.
não pode fazer isso, a gente não tem competência para isso. Tem que mudar a lei. Ah, não, mas mudar a lei vai demorar 2, 3 anos, acabou o tempo do mandato, né, daquele governo. Então, assim, não dá para fazer, mas então não tem orçamento, porque o orçamento desse ano foi feito ano passado. E já está tudo comprometido. O que a gente tem de liberdade é muito pouco. Não, então dá, mas está tudo em RP. Está tudo em restos a pagar. A gente está pagando o ano passado, para esse ano não tem, para o ano que vem dá. Então, a burocracia, ela cumpre esse papel de orientar em algumas decisões e de mostrar um pouco esse caminho das pedras, de mostrar o caminho das pedras e de tentar ajudar a construir essas políticas. Sempre, claro, visando você atender com mais qualidade, com mais eficiência e oferecer serviços melhores para os cidadãos. Então, veja, como que a burocracia participa. Por que o meu foco aqui foi falar um pouco da burocracia? Porque eu acho que no processo decisório, dentro do executivo, a burocracia ela consegue participar de todas essas fases, desde a formação da agenda, do desenho da política, muito da implementação, muito do monitoramento e avaliação. Eu vou deixar o monitoramento e avaliação um pouco para cá, porque eu acho que das fases da política elas são as mais difíceis de serem realizadas hoje em dia, né? Por várias limitações, por restrições financeiras, de pessoal, enfim. Então, quando você olha essa burocracia que participa de todas essas fases, você olha quem é essa burocracia, muitas vezes, quando você tira uma primeira foto, você pensa assim, é Torre de Babel, né? Um monte de gente de várias formações, de várias carreiras, trabalhando junto em cima de um lugar. Ou, às vezes, você tem aquela visão de linha de produção, né? Tá todo mundo ali caminhando para o mesmo caminho. Mas, na verdade, essa burocracia ela é um misto, né? Dentro de cada órgão, tem alguns lugares que essa burocracia é mais difusa. Tem outros lugares que isso é mais alinhado. Então, são muitas complexidades que esse mapeamento de atores no executivo, por isso se torna uma tarefa, às vezes, tão difícil para um profissional de HelGov. Porque você precisa mapear quem, aonde, em que fase. Então, assim, se no legislativo quase que está dado, porque você sabe quem é o relator, tem um nome dele lá, e é lindo de ver, tem um nome, você sabe quem é o assessor, então ficou fácil. Quando você olha para a burocracia, e aí eu estou falando do corpo de servidores do Estado, isso tem uma complexidade que é muito maior. Muito pela dinâmica do processo, pela celeridade das decisões, pelos tempos, né, que são muitos processos sobrepostos. Então, isso gera às vezes, para um profissional de HelGov, quando você fala assim, minha nossa, né? Para onde é que vai agora? Então, você precisa tomar, assim, 2 olhares para você conseguir observar e mapear. Qual que eu acho o lado muito positivo disso? Cada vez mais os servidores públicos eu acho que o Estado brasileiro está se tornando mais transparente, mais aberto, mais fácil para você identificar atores e essa consciência de que trabalhamos para o público. Então, assim, se antes era quem é quem que você não sabia quem era, hoje essas pessoas se tornam muito mais acessíveis. Desde por mudanças de legislação, que torna a agenda dessas pessoas disponíveis na internet. Então, a agenda dos tomadores de decisão estão todas públicas na internet, como por essas pessoas estarem mais na linha de frente e se mostrando. Então, eu acho que isso é um ganho institucional muito grande. E ele traz uma qualidade de responsabilidade, de responsividade, de transparência. E isso ajuda muito a construção da política e a construção da democracia, no limite. Enfim, eu estou só preocupada um pouco com o meu tempo, que eu me estendi um pouco. Então, eu queria falar um pouquinho... Tá no mudo, Fabi? Desculpa. Leline, só para poder pegar um gancho do que você está falando, nós vivemos aí uma série de mudanças da estrutura administrativa do governo federal, principalmente. Cria ministério, junta ministério e extingue o ministério. Às vezes o ministério ele é extinto, mas a ação dele está alocada em algum lugar e às vezes é difícil encontrar. Por isso que é importante fortalecer a carreira pública para que esse servidor tenha memória e tenha história e saiba saber aonde aquela política está enganjada, né? O que você me fala sobre
essa ilusão, né, de ter 15 ministérios ou 40 ministérios? Essa é uma pergunta excelente, excelente mesmo, porque veja, o que diminui o Estado não é você fundir ministério, porque se você funde ministério, você economiza o ministro, porque se você mantém as secretarias e as políticas, todo mundo continua trabalhando. O que diminui o Estado é você escolher quais políticas públicas você vai fortalecer e quais vão ser descontinuadas. Quando você descontinua a política, então você entende, olha, toda equipe, orçamento, tempo envolvido nisso aqui vai ser realocado para tal coisa. Isso é uma decisão normalmente das urnas ou do parlamento. Bom, das urnas no sentido do executivo e do legislativo. Então, você fundir ministério, você economizou o ministro e o motorista dele. O que reduz o Estado é você priorizar quais políticas públicas vão ser enfatizadas. E aí, Fabi, eu vou fazer já o último gancho da minha fala, que você perguntou um pouco quais são as dores dos servidores. Como muitas vezes os servidores, nesse funde volta ministério, são as pessoas que ficam com a memória dos processos, eu acho que talvez um pouco das dores assim, do dia a dia é assim, você vê a solução voltando de novo. Tipo assim, agora a gente vai fazer isso. Gente, mas então, já fizemos. Já fizemos ano passado, teve isso, mas agora mudou o nome. Ou então, gente, vamos fazer tal coisa. Assim, não, então, isso a gente também descontinuou, porque não deu certo. Então, essa entrada e saída da agenda é uma coisa que, às vezes, dá uma cansada. Outra coisa que é uma dor, quando você vê um benchmarking, né? Então, você vê uma política pública legal funcionando em tal lugar, tipo assim, não, tal país faz isso, vamos fazer para o Brasil. Só que as realidades não encaixam, o desenho não encaixa, e daí não funciona. Aí você vê soluções importadas que não funcionam para o nosso contexto, para a nossa realidade. Então, isso é uma dor, porque você já viu isso ser tentado antes, está tentando de novo, e sempre na ideia do copia e cola, né? Copia e cola, enfim, a realidade não sustenta isso. Uma outra coisa que eu sinto de dificuldade é na implementação das políticas. A implementação, em geral, é uma fase que é dada muito pouca atenção. E a implementação é a mais complexa de todas, porque ela envolve um grau de articulação muito grande. Às vezes, dentro do mesmo ministério, com outros ministérios, e se a gente falar de articulação federativa, envolvendo estados e municípios, aí é muito mais difícil. Só que como a implementação ela drena a energia de todo mundo, as pessoas não costumam olhar muito para ela, sabe? Então, ela é um trabalho, assim, de suor e lágrimas, assim. Então, isso é uma outra coisa. E aí eu falo pessoalmente, uma coisa que me deixa um pouco triste, falando das dores do servidor, é a nossa cultura de pouca avaliação de política. Então, a gente tem uma política, a gente até monitora os dados dela, mas a gente não avalia. Avalia no sentido de criar aprendizado institucional do quais decisões foram acertadas e quais não foram. E com isso eu já estourei o meu tempo, eu agradeço o meu espaço. Obrigada, espero ter respondido, Fabi. Obrigada, nós voltaremos com certeza aí nessa sua abordagem. Bom, agora chamaremos a Milena. Milena, conta pra gente sobre as dificuldades e diferenças quando se compara o processo legislativo e a tomada de decisão no Poder Executivo. Ok, Fabi, obrigada, pessoal, pelo espaço. É uma honra estar ao lado de mulheres tão qualificadas. É uma honra participar do Dicas, Mulheres em Relações Institucionais e Governamentais. Sou apaixonada pelo grupo. Em nome da Juliana Franco, uma das cofundadoras, eu estendo meu agradecimento às demais cofundadoras e colaboradoras do grupo. E eu vou pautar a minha fala a Lê trouxe a questão da política pública, né, as etapas de forma bem sucinta, a gente tem pouco tempo aqui, e eu vou focar na produção legislativa desses dois poderes. Sim, existe produção legislativa no legislativo e no executivo. O que eu quero dizer? A construção de propostas legislativas, de acordo com o artigo 61 da Constituição, ela compete a alguns atores que são legitimados a apresentar proposições legislativas. Então, nós temos as comissões das duas casas, Câmara e Senado, deputados e senadores, e o Executivo,
por meio do presidente, né? E o presidente ainda tem a competência de apresentar medidas provisórias de acordo com o artigo 62. Hoje, por exemplo, a gente teve a apresentação da proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, de autoria do Poder Executivo, né? E começando a pontuar essas diferenças e dificuldades desses dois poderes, a tramitação na Câmara e no Senado, você consegue acessar, você entra no site dessas duas casas, clica na tramitação da proposição e você vai saber qual o caminho, qual o andamento, né, por quais comissões, se vai passar no plenário ou não. E no Executivo, como é que funciona quando o Executivo está minutando, está criando medidas provisórias, projetos de lei? O Executivo funciona de uma forma diferente, né? As reuniões das comissões e as sessões dos plenários, elas são públicas, você acompanha de forma online na internet. No Executivo, não. Essas reuniões são fechadas, essas reuniões têm acesso restrito. Isso é uma característica do Poder Executivo, né? O Executivo está focado, como levantou a lei, não só em desenvolver agendas das políticas públicas, pensar também em legislação, mas também implementar. Ele não está conversando, dialogando com os agentes externos como o legislativo, né? Então, essas informações, a gente pensando em aspectos de transparência e acessibilidade, elas não estão tão disponíveis. Será que os atores que são impactados, por exemplo, pela PEC da reforma administrativa, será que eles foram ouvidos dentro do Executivo? Eu não sei, porque não é um tema que eu acompanho. Mas, com certeza, a participação, e aí é outro ponto, de diferença e dificuldade nesses dois poderes. A participação desses atores impactados por essa PEC será muito mais intensa, na minha avaliação, dentro da tramitação da PEC do Poder Legislativo do que ela foi durante a sua construção e gestão lá no Poder Executivo, né? Como a lei levantou, depende muito do tema que você está acompanhando e para você atuar dentro do Executivo, né? A gente, como profissional de relações governamentais, como o RIGS, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar, conhecer essas estruturas que são os ministérios, que são as autarquias vinculadas a esses ministérios. Isso demanda pesquisa, você vai entrar no site, hoje já está muito mais transparente, como a lei levantou, e você tem que acompanhar quais são as competências distribuídas dentro das secretarias e outros departamentos dentro daquela estrutura. Você vai conhecer na legislação que é a lei, resolução, decreto, essas normas vão discriminar a hierarquia. Você tem ministro, secretário executivo, secretários especiais, secretarias, diretorias, coordenações e assim por diante. Você vai conhecer e pesquisar não só os perfis desses atores, mas também as competências temáticas, quais são as atividades que cada secretaria desempenha, o que ela pode determinar ou não. Isso, para a gente, como profissional de relações governamentais, é muito importante, porque é a identificação desses interlocutores que você vai construir um mapeamento de stakeholders, que são esses agentes, esses atores com quem a gente vai interagir. Muitas vezes, dependendo do tema que você tem, ele vai passar por mais de um ministério, né? Às vezes você tem uma demanda do seu cliente, do seu empregador, da sua organização, que passa, por exemplo, o setor elétrico, você vai no Ministério de Minas e Energia, mas possivelmente vai ter que ir no Ministério da Economia também, você vai ter alguma agenda lá. Então, o contato no executivo, depois que você faz esse levantamento, conhece esses atores, mapeou as competências, você vai procurar esses atores, e isso também é uma diferença em relação ao legislativo. O legislativo, ele é mais permeável, né? Ele é mais aberto ao público. Você não só acompanha pela internet as transmissões das reuniões e das sessões,
mas você também pode acompanhar presencialmente, ou pelo menos podia, né, gente, até outro dia. E o executivo não, você vai solicitar agenda, você vai fazer um contato, você vai descobrir que agências reguladoras e ministérios têm protocolos diferentes para agendamento de reuniões. As reuniões, no âmbito do executivo e do legislativo, elas também são diferentes, né? Por que elas são diferentes? O legislativo é uma casa mais... É um poder político, né? É um poder que você constrói convencimento, você negocia, a gente vai persuadir os nossos stakeholders, às vezes até mais emocionalmente do que tecnicamente. Já as reuniões no executivo, elas são mais protocolares, elas são mais técnicas, você tem que ir muito bem preparado. Se você trabalha numa empresa, os colegas que vão participar dessa reunião, do seu jurídico, do seu regulatório, do seu comercial, eles têm que estar preparados, porque os técnicos, a burocracia, né, eles te pegam ali na curva, fazem perguntas técnicas, eles têm muitos dados, eles têm informações, inclusive, sobre o que está acontecendo lá na ponta, em relação a determinada política pública ou não. E essa é outra diferença entre o legislativo e o executivo, né? No executivo, você tem tomadas de decisão mais unilaterais, mais concentradas, né? A decisão final é do secretário executivo, é do ministro, que depois vai encaminhar ao presidente. Muitas vezes a gente vê o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, em entrevistas falando, quando perguntam, cadê a reforma? Cadê a reforma? Ele responde no final, mas a decisão é do presidente, a decisão é do presidente. No legislativo, a gente tem construção de decisão por maiorias, maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada. Então, a gente procura o relator, a gente procura os líderes, mas a gente procura outros parlamentares que precisam ser engajados, porque eles também vão votar, né? Então, você tem, voltando a esse ponto que eu mencionei aqui da informação mais técnica e menos técnica, essa é outra diferença também entre o legislativo e o executivo, e outra dificuldade que nós, como profissionais de relações governamentais, precisamos ter consciência. O legislador, o poder legislativo, ele não tem acesso a todas as informações que o executivo tem. O executivo tem institutos, tem órgãos especializados em buscar informação, saber o que está sendo implementado, o que não está. Além disso, ele é o dono do dinheiro, é o dono do cofre. E o legislador, muitas vezes, fica muito feliz em nos receber como profissionais de relações governamentais, porque nós levamos informações técnicas, dados, e às vezes desconstruímos algumas informações lá que o executivo trouxe. Dentro do próprio executivo, há um desequilíbrio informacional também. Muitas vezes, o conhecimento e a informação que o Ministério tem, ele nem sempre vai compartilhar com o outro. Mesmo que uma medida provisória minutada por mais de um ministério, enfim, tenha sido debatida entre esses ministérios, não necessariamente eles trocaram essas informações. E lá no final, quando chegar essa medida provisória, o projeto de lei ou PEC lá no Legislativo, as assessorias parlamentares dos ministérios, que são grandes lobistas da esplanada, vão para o Legislativo influenciar e mudar o texto, né? Vão estar lá ao nosso lado, nós profissionais que representamos geralmente segmentos empresariais, entidades de classe e outras coisas. Então, o que eu queria pontuar da minha fala eram essas diferenças, essas dificuldades, a importância do mapeamento desses stakeholders do executivo para a gente poder atuar de forma sempre transparente, técnica e legal e ética. Obrigada pelo espaço. Vamos continuar, meninas. Espera aí, Milena, que não acabou ainda. É importante a gente falar que no executivo, às vezes o ministro não tem o poder de decidir as coisas por conta das instâncias tripartites, por conta dos conselhos, né, por conta de uma série de grupos que, a partir da Constituição de 88, deu essa
essa fortaleza, né, para que as políticas públicas fossem realmente políticas de Estado, e que não é a mudança de um gestor que vai mudar o rumo da política. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Saúde. Não adianta o ministro querer uma conduta A se o conselho do secretário de Estado de Saúde e dos secretários municipais, se eles não aprovarem. Então, às vezes, esse stakeholder ele está muito menos no gabinete, muito mais espalhado pela esplanada, nos diversos conselheiros, e as pessoas que estão acostumadas a fazer lobby no legislativo não entendem como é que isso funciona. Quando eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, eu era conselheira de 12 conselhos. O meu trabalho era ser conselheira. E de conselho de drogas, a conselho de alimentação saudável, conselho de mulher, de idoso, LGBT, e que é uma pauta transversal, né? De habitação. Então, eu encontrava com colegas nesses 12 conselhos. E esses colegas, de novo, eu ficava mais com os colegas dos outros ministérios do que com os meus colegas do ministério. E essa participação dos conselhos, que não poderia ser fechada e não deve ser fechada, tem que ser pública, é um espaço de apropriação para que os regoves possam entender, compreender, porque é lá que nasce a política. Então, às vezes, esse conselho ele tem muito mais influência, muito mais capacidade de promover a mudança. Eu já fui ASPAR também, né, assessora parlamentar de ministério. Às vezes, a gente consegue pautar o ministro muito mais do que um outro parlamentar que está lá querendo aprovar aquele projeto. E como é que você faz isso? Você tira de pauta, você apresenta uma emenda que é inviável. Então, assim, essas estratégias que o Helgov, eu vejo que poucos Helgovs se preocupam com a estrutura administrativa do governo federal, das agências, enfim, e participar desses conselhos. Eles existem como força de lei. E a gente deixa de influenciar, achando que o topo da montanha está ali no legislativo, e não está. Então, por isso que esse debate aqui é importante, para poder abrir a cabeça de dizer que um analista, né, de políticas sociais, um gestor de carreira, ele é muito mais influente do que, às vezes, o próprio chefe de gabinete do ministro. Não é isso? É isso, Fabi. Eu vou comentar brevemente o que você falou. Teve alguns anos, eu fui convidada para participar de um workshop na Católica para falar sobre processo decisório também no Executivo. E a Natália vai pontuar melhor esses espaços, né, abertos aos agentes externos, mas nós temos os conselhos, nós temos grupos de trabalho, nós temos comitês. Quando eu trabalhei na Anamata, a Anamata participava lá na Secretaria de Direitos Humanos do CONATRAI, se eu não me engano, e Trabalho escravo. Isso, Conselho Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. E são espaços importantes, sim, para quem é agente externo, né, empresa, ONG, enfim, movimentos, grupos de interesse organizados, que eles entendam que existe mesmo esses espaços no executivo. Inclusive, os ministérios têm dinâmicas diferentes, né? O Ministério da Agricultura tem vários comitês temáticos do setor produtivo, é muito interessante, recebe todo mundo, escuta, pequeno, grande, médio produtor, é muito interessante. Era essa minha participação por hora. Obrigada, Fabi. De nada, obrigada a você, Milena. Natália Reis. Agora é você. Nath, conta pra gente, você que trabalha aí no Ministério da Justiça, né, que é um ministério bem rico, bem complexo, né, que ele trabalha aí também com a segurança pública, o sistema prisional, enfim, é um dos ministérios mais importantes, né, da Esplanada. Conta pra gente sobre a relação entre o poder executivo e o setor privado, e a participação nas audiências públicas, consultas públicas e outras instâncias, que é um pouco também do que eu falei aqui, mas é porque o Ministério ele tem muita audiência. Está com você, Natália. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, Milena, Leline, Fabi e as meninas do grupo que eu também é um dos meus grupos prediletos, eu acompanho ele
assiduamente. Queria mandar um abraço para todas as meninas que compõem esse grupo. E pegando um gancho um pouco com o que a Milena falou, com o que a Fabi falou, de fato, o Poder Executivo, ele se organiza de uma maneira um pouco diferente, né, do Legislativo. Ele não é tão transparente ao ponto de todo o trâmite estar disponível online, você não sabe qual é o gestor que está com aquele processo, e em que fase a implementação daquela política pública se encontra. Então, mesmo eu que atuo na parte mais política do Ministério, de assessoramento, de atendimento de demandas parlamentares, nós temos que... O áudio está baixo, estão falando, né? Agora está melhor? Nós temos também que buscar caminhos de entender em que momento, em que estágio está aquela política pública. Então, trazendo também a perspectiva do legislativo com a interlocução com o executivo e do próprio setor privado, né, que muitas vezes os profissionais de relações governamentais procuram a assessoria parlamentar como um primeiro passo para entender a dinâmica do Ministério. Nós temos também às vezes, essa dificuldade de dar uma informação tão precisa, né? Então, nós vamos atrás, às vezes, né, com a experiência, com o tempo no Ministério, nós conhecemos os gestores e aí podemos dar um caminho para essas pessoas. Mas na interlocução com o legislativo, com o setor privado, o que eu acho que é mais importante é a questão do diálogo, né? Para implementar uma política pública, você tem que ter um conhecimento, às vezes, do que acontece na ponta. E o próprio representante, eu vejo muito isso no Legislativo Federal, ele vem com o conhecimento da base, que às vezes um gestor aqui da capital não tem, de uma prioridade de um município específico, de um estado. Então, quando a gente faz essa interlocução com o legislativo, de demandas parlamentares, de estudos técnicos que às vezes o parlamentar traz do profissional de relação governamental que ele atendeu, quando ele traz essas outras perspectivas, o executivo às vezes pode implementar uma política pública muito melhor, mais qualificada e que realmente atenda a população até do interior do país. Na verdade, do interior do país, que às vezes o gestor aqui não teria aquele domínio. Então, eu vejo esse diálogo entre o setor privado, o diálogo com o legislativo, como algo republicano de fortalecimento da implementação das políticas públicas pelo executivo. E como a Fabi falou, esses conselhos, esses comitês que os ministérios possuem, que têm representantes da sociedade civil, que são, enfim, a obrigatoriedade instituída por lei de participação desses setores. Esse diálogo com os gestores traz uma qualidade maior para a política pública que o Poder Executivo vai implementar. Então, nesse aspecto, eu acredito que esse diálogo e esse auxílio entre os diversos setores é importante. Com relação também à participação de audiências públicas, né, o executivo ele sempre é convidado ao legislativo a participar de audiências públicas, como uma forma do próprio legislativo entender o que o Ministério está planejando, está implementando, quais são as ações que ele vai desenvolver, às vezes no estado, no município de interesse do parlamentar, mas de maneira ampla também, a sociedade brasileira, e de fiscalizar esse trabalho do executivo. E é uma oportunidade também do executivo de demonstrar o trabalho que ele está executando, né? Então, os ministérios sempre estão presentes
nesses momentos no Congresso Nacional, levando a perspectiva do Executivo e também recebendo as demandas dos setores e dos parlamentares, recebendo informações e trabalhando em mais políticas públicas. Eu lembro de uma oportunidade que eu acompanhei uma integrante do Ministério em uma audiência pública com foco na questão feminina, né, de debate de políticas públicas para mulheres. E ela, no final da audiência pública, me agradeceu por ela ter ido na audiência pública, porque ela repensaria no planejamento que ela tinha de políticas públicas e teve muitas novas ideias a partir do debate que ela teve na audiência pública com os setores da sociedade civil e que pensaria naquele debate e formularia e apresentaria para a secretaria aquelas ideias. Então, acredito que esses momentos de audiência pública, de debate em comitês, de reuniões com os setores, são imprescindíveis para que o Executivo implemente, sim, boas políticas públicas e que não fuja da realidade, né? Porque, às vezes, o gestor ele pensa numa política pública, que nem a Leline falou, que já não deu certo, e vai vir um setor, olha, isso aqui vai impactar assim, assim, já tentaram, impactou dessa forma. Então, esse olhar também do de fora, eu vejo como muito importante, e a gente tenta, aqui no Ministério, na nossa área, fazer essa interlocução para que os nossos gestores tomem uma decisão de política pública mais segura. Eu acho que era mais ou menos essa a minha contribuição. E mais, né, Natália? As pessoas circulam pela esplanada, né? Servidores e cargos comissionados. Por exemplo, eu trabalho em Brasília desde o governo Lula até o governo Bolsonaro como cargo comissionado e sempre trabalhando numa política pública de Estado, né? Não importa que ministério você está, que governo você defende, o que importa é o trabalho que você faz. E esse é o esforço que os servidores, né, Leline, tem também nesse lugar de onde quer que estejam, possam fazer o melhor e contribuir a essa troca. Porque aí o seu colega tá no planejamento, o outro está na saúde, e aí você precisa de uma informação na agricultura. E essa rede mesmo são helgovs na veia, né? Você defendendo o Estado, promovendo aí a nossa política democrática e pensando no melhor para o Brasil e para o cidadão. E aí, pensando um pouco nisso, eu quero fazer uma pergunta para todas, que aí vamos fazer o nosso batidão aqui, que é o seguinte: ambiente político. Então, eu sei que tem meninas que passaram por um governo só, outras passaram por outros, eu passei por 4. Qual que é, gente, a influência partidária nas decisões do Poder Executivo? Como é que funciona na prática, né, esse presidencialismo de coalizão? Qual que é o impacto, né, que a posição política de um partido ele tem de influenciar, de tender e de dar prioridade nas políticas públicas? Dentro aí, vamos falar bem, nós temos 10 minutos para poder responder essa pergunta. Então, vamos fazer uma rodadinha. Podemos falar todas juntas ou podemos falar uma de cada vez, falando um pouco da sua experiência? E quem não viveu, quem não participou isso, tenho certeza que já leu no jornal, já ouviu dizer, já estudou, né? Como que, principalmente essa mudança que a gente teve, né? Vamos fazer esse corte aí do governo Lula para cá, de como que realmente esses partidos podem influenciar o futuro do país dentro das políticas públicas. Quem começa? Leline? Eu vou me arriscar aqui, Fabi. Eu acho que quanto à política pública, mas isso depende muito do partido e depende também muito da área de onde nós estamos falando, sabe? Então, tem alguns lugares, por exemplo, o Ministério da Saúde, existem grupos organizados que estão naquela pauta e que estão presentes no Ministério, que militam nessa área há 20 anos. Então, aquilo é um grupo organizado. No mapa também é muito assim. Existe um grupo muito claro.
o que eu trabalhei um pouco, não no governo Lula, mas no governo Dilma já. Existiam muitas políticas que você via surgir de forma bottom-up, né? De baixo para cima. Então, você via muito esse trabalho dos conselhos, de movimentos e aquelas demandas que chegavam. Hoje, eu vejo isso em outras áreas no atual governo. Então, não é que esses processos não existam, assim, mas de políticas que surgem bottom-up e top-down. Elas existem em todos os governos, mas em locais diferentes. Então, você vê que algum grupo, por exemplo, acho que em segurança pública, hoje você vê muito, e aí, Natália, por favor, você me corrija, tá? Muito uma participação maior de alguns grupos que não eram ouvidos, hoje são. E aí eu tô falando desde as polícias dos estados, dos municípios, elas têm participado mais nessa construção dessa política de segurança pública. Em governos anteriores, você via isso em outras áreas, e em outras áreas elas serem mais top-down mesmo. Então, eu não arriscaria a falar que um governo é assim ou traçado, mas eu acho que a formação da política, ela acontece em temáticas diferentes a depender do partido que está no poder no momento. Mas é esse o ponto que a gente quer chegar. Esse é arriscado uma fala como essa, mas esse seria o meu palpite. E agora, quem vem? Posso falar um pouquinho da sua pergunta? A gente, inclusive, as meninas são da ciência política também, né? Na ciência política, quando a gente conceitua presidencialismo de coalizão, o que é o presidencialismo de coalizão? É você trazer para o seu gabinete os partidos. Pode ser indicação expressa e clara, né, do partido indicando o ministro, e até de legisladores eleitos, né, que vão compor o gabinete. Então, no começo do governo Bolsonaro ficou muito aquela discussão, acabou o presidencialismo de coalizão, acabou, não acabou. No começo acabou, agora a gente já tem um debate, a gente, né, está revendo aí o que aconteceu. E na ciência política há estudos sobre a influência dos partidos por meio de ministros que são oriundos do parlamento, né, que são ministros que negociam mais, que influenciam mais, que lá dentro dessa construção que a lei abordou, né, dependendo do tema, de qual ministério, o ministro ele vai levar questões não só que a burocracia apontou para ele internamente, mas ele vai levar pautas lá do partido e dos colegas senadores e deputados também, né? Ele faz essa negociação. E aí é um tema para outro webinar, a gente podia ficar à noite aqui, mas queria só pontuar isso. Bom, que nem a Milena bem apontou, é um tema bem rico, né? Mas eu acho que nem você pontuou, o perfil do ministro conta muito, né? O perfil do tomador de decisão, se ele já é oriundo do parlamento ou não, ou dos membros da equipe, assim, até com a dinâmica com o legislativo e interna no executivo mesmo, assim, de diálogo, de receber mais demandas, de tentar atender mais para construir consenso. Acho que a agenda do governo também ela tende a fluir de uma maneira mais tranquila no Congresso, até por conta dessa facilidade em dialogar, em trazer demandas republicanas e conseguir dialogar com o legislativo até pela linguagem, não ser tão técnica, às vezes, ser mais acessível ao legislativo e também internamente, de ter um jogo de cintura mais para lidar com o gestor. Eu acho que isso muda bastante na dinâmica interna do Ministério. Tá no mudo, Fabi. Sou a dona do mudo, porque tem muita criança aqui em casa. Gente, a nossa rodada de perguntas foi muito rica, tá? Muito suave também, né? Acho que teve uma fala aqui de uma participante que disse que nós falamos com muita suavidade, porque é um assunto
tão tenso, né, que a gente conseguiu falar aí com suavidade. Eu acho que a gente podia passar, se vocês me permitem, um pouco para as perguntas dos participantes. Deixa eu ver quem foi que perguntou, se alguém perguntou alguma coisa. Bom, só temos elogios aqui até o momento. Eu pergunto aos participantes se vocês querem fazer alguma pergunta pontual para uma debatedora específica ou para todas que a gente possa dividir. Deixa eu ver se está aqui. Bom, deixa eu ver se mais alguém colocou. Bom, o pessoal está só elogiando. Mas, enquanto essas perguntas não vêm, eu quero contextualizar um pouco com vocês a importância de quem está entrando para a carreira, né, de RIG, RELGOV, não fique só atento também ao stakeholder, mas quem trabalha com o stakeholder, né? Porque o técnico, o analista, o servidor, que ele é tão atacado injustamente, né, por falta de informação, o nosso estado ele é robusto, porque nós temos servidores preparados para servidores robustos. Então, essa nova leva, né, de servidores, como nós temos aqui, são o futuro do país. A gente não pode, em tempos aí de discussão da reforma administrativa, eu penso que a gente pode trazer a banalização do serviço público, porque essa memória, essa história, esse traquejo, né, de saber lidar com a coisa pública, o compromisso, né, com a gestão pública, é isso que faz com que o Brasil ande. Nós conseguimos enfrentar a pandemia porque o Ministério da Saúde ele é muito estruturado do ponto de vista do serviço público. São pessoas que são comprometidas com o SUS, são pessoas que são comprometidas com a Constituição, são comprometidas com a sua carreira, são pessoas que trabalhavam 14, 20 horas em gabinete. Estou falando de gente que trabalha no hospital, não. Estou falando de gestor que trabalha em ministério. Eu já trabalhei no Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional, Ministério de Direitos Humanos, Ministério de que mais, hein? Ministério da Justiça também. Mas, e aí, a gente só conseguiu realmente ter tudo isso, a revelia, né, de todos os problemas e percalços que nós passamos, porque a tomada de decisão no Executivo ela foi pautada em decisões técnicas, né? Então, esses servidores eles conseguiram fazer o seu trabalho com imparcialidade, com autonomia, independência. E um Estado forte como o Brasil, um país complexo como o Brasil, ele precisa ainda, né, de uma estrutura administrativa forte e reconhecida. Não estou falando de salário, ninguém está falando de benesses, não, mas realmente poder compreender como a máquina administrativa ela é complexa. Não é só aquela pessoa que está atrás do computador, mas envolve uma série de questões de monitoramento, sociedade civil que faz interlocução com o Poder Executivo, a ENAP, né, o tanto que é importante a ENAP na formação dos servidores, né, que fico muito satisfeita de ver uma pessoa como você, como chefe de gabinete dessa entidade tão importante, e que é de verdade, as pessoas realmente fazem de tudo para poder realmente se capacitar. Bom, perguntaram para mim agora, gostaria de perguntar a Fabi se há uma hierarquia entre os ministérios, isto é, se é uma política pública desenhada, por exemplo, por um ministério de cunho mais social, como o Ministério da Saúde, pode ser instituída e até relegada por um ministério mais estruturante em termos econômicos. Os ministérios são irmãos, né? Vamos fazer uma analogia assim bem simples. A priori, cada um tem o seu papel, tem o seu orçamento, tem a sua função, tem a sua estrutura. Só que é impossível que eles trabalhem separados. Eles precisam trabalhar juntos, porque ninguém tem uma pauta isolada. Então, a assistência vai trabalhar com a saúde, que vai trabalhar com a segurança, porque os problemas brasileiros são complexos e são transversais. Então, quando você tem uma crise, como da pandemia, por exemplo, vamos utilizar esse exemplo que é o mais corriqueiro. Precisamos de quê? Do Ministério da Saúde, do Ministério da Assistência, de Segurança Pública, porque o Covid ele tomou conta de tudo. Então, não existe um ministério que é superior ao outro. O que existe é uma função que ela pode ter uma função de monitorar, por exemplo, a Casa Civil. Não é que ele é maior, ele pode ser politicamente mais forte, mas hierarquicamente ele é igual. Ele tem a função de monitorar os outros ministérios, por exemplo. E aí, Helene, por favor, me corrija também, se eu estiver errada.
É claro que não adianta, e nós percebemos isso durante a pandemia, o gestor top falar assim, eu quero assim. Se o outro ministério fala, não, não é possível ser assim, não vai ser assim. Por quê? Porque a lei não permite, porque o orçamento não permite, porque aí tem a questão dos estados. O governo federal, ele sozinho, ele não dá conta de carregar o Brasil. A gente tem o Pacto Federativo, que tem a participação aí coordenada, organizada dos estados e dos municípios. Então, a nossa política não tem essa... A gente tem o Planalto, né, que direciona e faz a gestão macro do país, mas os outros ministérios são responsáveis por executar aquilo que a própria Constituição e os planos plurianuais e o orçamento e aquilo que o Congresso pactua, aquilo que está combinado no jogo um ano antes, né? Então nada pode ser mudado do dia para a noite. Agora, existem ministérios que são ricos, a gente tem outra história, tem ministérios que são mais ricos que os outros, tem ministério que é pobrinho, né? Então a gente tem grandes ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência, que são responsáveis aí, eu acho que pela maior parte do cumprimento das metas sociais, né, do Brasil. Mas a gente não pode também ignorar os outros, porque todos eles têm o seu poder, têm a sua importância e têm a sua relevância. Mas alguém mais quer contribuir? Alguma de vocês três? Eu queria só... Acho que a sua fala foi perfeita, Fabi. E é isso, assim, os ministérios são irmãos e alguns são os irmãos mais ricos que outros, né? E eles se dividem em competências. Agora, o que tem da Casa Civil, por exemplo, é que por ser um ministério de articulação, ela tenta fazer esse diálogo entre todos os ministérios. E a competência dela. É isso. Ela não manda mais. É o quadrado dela. É a competência dela. Por isso que Exato. de vez em quando, como diz o outro, como de vez em quando tem treta, né, de ministro, eu fazendo gracinha já. Tem treta do ministro A com o ministro B, e aí, às vezes, vem um ministro da Casa Civil, deixa eu espantar um menino aqui, o ministro da Casa Civil, que às vezes vai fazer a mediação daquele conflito, né? Então, não vamos nomear, mas acontece bastante. Nem só de ministro, né, Fabi? Mas às vezes dos próprios gestores, assim, que tem um desentendimento numa pauta e a Casa Civil chama para conversar e tentar chegar num consenso. Conversar. Nossa, eu já acompanhei cada bafão de ministro que tipo, puxando a orelha. Olha, fica quieta, respeita o fulano, não dá entrevista nisso. E é isso, a gente tem que fazer a coisa organizada porque nós estamos em casa, não faz sentido. Tudo tem que ser muito coeso e combinado. É uma equipe, né? Então, a equipe trabalha junto, ganha junto. Bom, a Adriana está perguntando assim, o cidadão só consegue participar das políticas públicas através dos seus representantes no Congresso? Não. Meninas, quem vai responder essa? Fabi, você já falou dos conselhos. Mas eu acho que o cidadão, o conselho, às vezes, pensa do conselho do conselheiro, que é lá naquela posse. Assim, o cidadão que acordou para a vida e falou assim, não, eu quero saber o que está acontecendo. Quem é que pode responder? A pauta hoje é mais complicado, né? Como eu disse no início, quando você acessa, hoje está tudo na internet, né? Quando você acessa a página da Câmara do Senado, de fato, você está lá, né, ao vivo, debate reforma tributária, você começa a assistir, qualquer pessoa. E agora eles abriram para as perguntas, né, os cidadãos estão participando, né, eles leem as perguntas no final. Se existe esse tipo de transmissão online no executivo, dessa forma, com essa interação, com esse nível de interação pro cidadão, eu não sei, as meninas, a Nath e a Lê podem exemplificar. Mas o cidadão pode sim procurar seus representantes e tentar dialogar no ministério, é um caminho, muitos acabam fazendo isso, e temos os conselhos e procurar, dependendo de qual grupo empresarial ou grupo social que esse cidadão está inserido, né, ele pode, por meio da sua organização, participar de debates no âmbito do executivo, né? Quem sabe até propor novas formas de debate aí no executivo. A gente vem mudando muito a interação com o legislativo e com o executivo, inclusive por conta das redes sociais.
a lei levantou, né, lá no início, colocando a sociedade civil, redes sociais. Então, nessa pergunta específica é o que eu poderia comentar. Eu acho que complementaria só com o papel também que, principalmente aqui no Ministério, tem tido uma relevância muito grande, que é o das ouvidorias, que é um canal que o cidadão sozinho, né, não precisa estar organizado, ele tem de diálogo com o Ministério e o serviço público. Às vezes a gente recebe muita denúncia via ouvidoria do cidadão sozinho, ou enfim, propostas, ou quer saber de alguma política pública, ele pode procurar a ouvidoria, que é um canal, inclusive, que está atendendo também pela internet. Então, eu só destacaria também a ouvidoria. Eu destaco também a questão da participação dentro do Congresso, que a pergunta da Adriana foi específica do Congresso, mas a gente compartilha para os dois, que existe tanto na Câmara do Senado a comissão de participação social, onde você pode, através de um movimento organizado, né, uma ONG, você pode protocolar um projeto de lei sem assinatura de um deputado ou de um senador. Então, são ações de iniciativa popular. Pouca gente sabe disso, eu acho que é até pouco divulgado, mas é importante sim você começar lá um processo legislativo a partir de uma demanda social. E dentro do executivo também, além das ouvidorias, principalmente os conselhos são abertos, né? Por exemplo, a CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Só quem tem direito a voz e voto são os conselheiros que estão ali, que foram eleitos para tal. Mas o cidadão pode participar, e aí ele chega no ouvido do conselheiro e dá lá o seu pitaco, e o conselheiro sim, porque você, às vezes, você não precisa estar embustido uma função ou de um cargo, né? Você pode se entra e participa. Então, há de se sempre pressionar. Poucas reuniões, só reuniões estratégicas mesmo, teoricamente, deveriam, né? Teoricamente, deveriam ser fechadas. Mas esses espaços são públicos, você pode comprar pela internet, você pode, por exemplo, muitas leis têm a questão da consulta pública, né, onde o cidadão pode, no tempo adequado, fazer a sua contribuição para que aquela política pública possa ter esse ou aquele texto. Então, há muitas formas. Eu acho que, de repente, foi até uma sugestão para o Dicas da gente poder fazer esse levantamento, né, de como que o cidadão pode participar. Acho que é mais trabalho para a gente aí na frente. Fabi, só acrescentar mais a lei das agências também coloca que as reuniões de diretoria colegiada das agências reguladoras, elas têm que ser publicizadas ao vivo, transmitidas ao vivo. Então, essa também é uma forma de, claro, através do sistema ouvidoria, as pessoas participam do e-ouve, né? Mas nas agências reguladoras também tem essa publicização das decisões das diretorias colegiadas. Tem uma pergunta aqui que está falando sobre essa questão da instabilidade dos cargos de primeiro escalão, né? Considerando a estabilidade dos cargos de primeiro escalão, quais são as mudanças nos comandos ministeriais, mas considerando também a oportunidade de aprendizado e construção de network, como que a gente avalia essas oportunidades? Olha, a gente costuma, quando a gente tem o DAS, né, que aí o governo federal ele é dividido, os cargos DAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, natureza especial, cargo de ministro e tal. A gente costuma dizer que você dá um dedo para um DAS 1, dá uma mão para o DAS 2, dá o fígado para o DAS 3, coração para o DAS 4, o cérebro para o DAS 5 e a alma, né, para o DAS 6. Então, porque quanto mais alto o cargo, mais trabalho tem, mais compromisso tem, mais dedicação aquilo tem que te colocar. Noemi, eu acho que essa instabilidade política que a gente tem, isso sempre aconteceu, em maior ou menor grau, né? E você assumir um cargo de ministro é uma decisão que é para sempre, vai ficar sempre ali carregado na sua história e na internet.
né? Porque todo mundo vai saber o que você fez, seus pronunciamentos, os seus erros, seus acertos. Mas como que a sua pergunta é assim, é como que você avalia as oportunidades das mudanças ministeriais para poder garantir a continuidade das políticas públicas? O que vocês dizem, meninas? Eu acho que a Noemi até pontua no sentido da própria oportunidade que a instabilidade traz, né, pro servidor, assim. Eu comecei estagiando no Ministério da Justiça, né, então eu sou cargo comissionado e eu vivo a instabilidade, eu acho que quase diariamente. E foi com a instabilidade que eu cresci, que eu aprendi. Então, eu acredito que ela até menciona a vaga na Casa Civil, que foi anunciada hoje, acho que um cargo de DS3, um DS4, enfim, se seria uma boa oportunidade dentro da estabilidade do cargo e do governo, que é estar num governo, né? Enfim, eu acredito que é sempre um aprendizado muito grande você compor o executivo. Eu ainda mais para início de carreira, assim, eu aprendi muito como é uma política pública, como um ministério funciona, como o Brasil funciona, como a interlocução com uma prefeitura. Eu acho que dentro de um cargo comissionado você tem essa vivência também, né, junto dialogando com o servidor público, que traz uma experiência muito, muito forte. Então, eu aprendi muito com vários servidores públicos que têm experiência de muitos anos. Então, no caso da Casa Civil, eu acredito que é uma excelente oportunidade para aprendizado, assim. Mesmo com a instabilidade, eu acho que a instabilidade faz com que você se supere a cada dia e tenha que se superar. Então, eu recomendaria. Eu também super recomendaria, né? Nada como ter aquela insegurança, né, para te fazer melhor e te fazer realmente trabalhar e alcançar os objetivos. Bom, a Carolina, ela pergunta o seguinte: o papel da internet na sociedade civil não organizada, da tomada de decisões, deveria ser organizada, é isso, Carolina? Porque a sociedade civil não organizada é bandalheira, né? Aquela coisa. A sociedade civil organizada são as entidades, os movimentos. Às vezes você tem que ter uma ONG, uma OCIP por trás. Às vezes um movimento ele é uma sociedade civil organizada. Qual que seria o papel dessas entidades na tomada de decisões do legislativo e do executivo? É aquela história do barulho, né? Como que a internet, né, que é esse mundo paralelo, caverna do dragão, né, que a gente vive hoje, e como que a sociedade civil ela pode movimentar as decisões no executivo. Rapidinho, uma falando um pouquinho disso. Acho que eu vou falar um pouco disso, mas como alguém que está fora do governo, né, que atua como RIC, as redes sociais, a internet é um desafio hoje, lançado para todo mundo. Tanto para o governo, os tomadores de decisão, quanto para nós que atuamos junto a esses tomadores de decisão. Como entidades organizadas, né, empresas, entidades de classe, enfim, e como cidadão também, né? A internet está muito no mundo do achismo, ainda na minha avaliação, e ainda com esse debate de fake news, e muito é a minha opinião. Então, a gente tem que filtrar, a gente tem que entender para conseguir dar resposta a essas questões da internet e também para saber conversar com nossos interlocutores, porque eles também estão sendo bombardeados, e quando você vai conversar com eles, com senadores, deputados e autoridades do executivo, mas eu estou sendo pressionado na internet, mas alguém na internet colocou isso, meu eleitor disse lá na minha página do Facebook. Então, todos temos que estar preparados dos dois lados, e eu acho que nós, como profissionais de RIC, talvez ainda mais,
porque agora a gente tem que responder todo mundo, inclusive esse pessoal da internet. E, Fabi, eu vou aproveitar rapidinho, teve uma colega que perguntou aqui, que está entrando na área, como é que ela faz. Eu não sei o que ela estuda, mas é importante procurar cursos relacionados à compreensão dos poderes, né? Ciência política, cursos rápidos que tem no site da Câmara e do Senado, procurar estágio no governo, estágio em consultorias, estágio em associações dentro da área de relações governamentais. E teve uma outra colega que perguntou aqui também dicas ou, enfim, pontos de destaque para como atuar junto ao executivo como empresa, né? Primeira dica é o que eu falei no início, né? Saber pesquisar, conhecer a estrutura decisória, isso é a base. Né? Como é que eu vou conversar, interagir com os gestores e com as autoridades se eu não entendo o que eles fazem, onde eles estão? E a Fabi pontuou, talvez na minha fala eu tenha ficado muito com a cúpula, né, os ministros, mas não. A gente tem que conversar com os assessores, a gente tem que procurar os gestores. Eles circulam por vários ministérios. Nós, como profissionais de RIG, circulamos por diversas áreas. Eu já trabalhei com indústria farmacêutica, com tabaco, com agrotóxico, com juiz. Então, assim, a gente também circula e a gente tem que conhecer essas pessoas. Então, assim, para as empresas é importante conhecer essas estruturas, fazer o seu mapeamento de stakeholders, conhecer as pessoas, saber onde elas transitam e sempre estar preparado tecnicamente, né, para conversar com a autoridade mais graduada ou com uma assessoria que resolve muito problema para a gente. Você não precisa chegar lá no ministro para resolver problema, não. Às vezes, principalmente em empresas, em grandes entidades empresariais, há uma demanda, eu quero reunião com o ministro, quero reunião com o ministro. Gente, o ministro tem milhões de coisas na cabeça, você gasta lá só 5 minutos, ele não prestou atenção no que você falou, ele não vai repassar aquilo para os secretários, entendeu? Uma reunião com um secretário teria sido mais produtiva, né? Então, entender esses caminhos é muito, muito importante. Eu não sei se tem mais perguntas, mas acho que, Fabi, você vai ter que controlar aí o tempo e as perguntas, porque... Nós já estamos fechando aqui. Só uma última pergunta, que eu acho que são duas em uma, que é para a Leline. Essa questão das dores dos servidores, né, de ser a memória, né, do servidor ser a memória viva dos processos administrativos. O que a gente tem hoje de sistema de informação para poder garantir essa memória? Como que a internet e a tecnologia está contribuindo para a despersonalificação, né, da história mesmo dos processos administrativos? Obrigada, Fabi. Nessas mudanças acaba que muito da memória dos processos das políticas, isso o servidor levava como uma herança pessoal. O que eu vejo hoje é que o governo tem estado preocupado em fazer com que as organizações aprendam. Então, eles têm criado processos para você criar uma gestão de conhecimento dentro das próprias organizações. E aí eu vou citar o caso da ENAP, que tem a Casoteca. A Casoteca é um depositário de casos, em que várias instituições enviam os casos, contando, olha, aconteceu isso, foi uma história bacana. Então, enviam casos que são como artigos, a gente armazena na nossa Casoteca. Outra iniciativa também são o reconhecimento e os prêmios de políticas que deram certo. Isso vai gerando um conhecimento e vai expandindo iniciativas positivas para todo o resto da esplanada. O Ministério da Economia está com uma iniciativa agora que é o Transforma Gov, que ele quer pegar iniciativas de sucesso de uma organização e colocar isso num portfólio para várias outras instituições, criar uma carteira de casos de sucesso para uma organização conseguir aprendendo com a outra e criando redes entre servidores, que a Fabi falou muito aqui, né? Essas redes entre servidores, entre pessoas que se conhecem,
de forma estruturada e institucionalizada. Então, algumas iniciativas estão surgindo nesse sentido de transformar a Goiânia delas. Obrigada. Gente, muito obrigada. O papo está muito bom, mas vou ter que encerrar. Agradeço, né, a cada uma de vocês, com a sua história, com a sua garra, com a juventude de vocês. Eu acho que o Estado brasileiro está muito bem representado na pessoa da Natália e da Leline. E eu e Milena vamos continuar monitorando vocês. Mas é isso, é essa troca, né? Amanhã a gente está aqui, depois você está lá e a vida segue. E Brasília é um caldeirão de gente preparada e de muitos desafios a serem vencidos. Gente, muito obrigada. Esse aqui é mais um webinar do Dicas e no mês que vem tem mais. Um beijo grande. Vocês querem fazer as suas considerações finais? Dá só um tchauzinho. Só um tchau. Agradecer a oportunidade, Fabi. Também agradeço a oportunidade. Só agradecer. Obrigada, Dicas. Uma honra estar aqui. Gente, beijo para vocês. Vamos jantar, tomar um vinho, porque hoje já é quinta-feira, né? Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau, mulheres.